Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só acessar na nossa plataforma no YouTube. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se inscreva e aperte o sininho das notificações. Beleza? Gente, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, é o seguinte, nós vamos falar hoje da Revolução Russa de 1917. Por que nós vamos falar desse assunto hoje? Porque foi o primeiro país a se tornar um país socialista, a trazer uma alternativa ao mundo, porque até então nós só conhecíamos um modelo de civilidade, de civilização, que era o sistema capitalista de produção, desde o século XVI até 1917. Então, a primeira experiência socialista / comunista que se tem na história, que um país no mundo adotou, foi a experiência soviética, a experiência russa, né? Que até então não era a União Soviética ainda, em 1917. Vamos entender isso aí. Bem, ao falar de socialismo, nós temos que entender os caracteres. O socialismo, gente, é o oposto do sistema capitalista. Enquanto que o capitalismo, é só fazer para a gente entender esse processo. O socialismo, ele prega, primeiro, a não divisão de classes sociais. Não divisão de classes sociais, certo? Uma igualdade entre a sociedade, certo? Segundo, existe também uma planificação estatal. O que é planificação estatal? A princípio, no sistema socialista, tudo seria controlado pelo governo, pelo Estado. As empresas, os meios de produção, as escolas, o comércio, tudo. O Estado centralizaria o controle disso aí, certo? Terceiro, as terras, que na época era o principal meio de produção da Rússia, seria de controle absoluto do Estado. E a partir daí ele faria a tão sonhada reforma agrária. Deu para entender? Então a palavra socialismo vem de socializar. Socializar, ou seja, distribuir. Só para a gente adentrar, saber do que nós estamos falando. Certo. Bem, a Revolução Russa de 1917, primeiro nós temos que entender o contexto, como que a sociedade russa vivia. A sociedade russa, até a Revolução de 1917, era controlada, era um império russo, era controlado pelos czares. Olha a palavra, czar. Czar é uma palavra russa que significa uma espécie de imperador, de César. Era absolutismo, né? Então as famílias desses czares passavam o seu comando de geração para geração. Beleza? Enquanto isso era um perfil até a Revolução. Outra característica da Rússia até a Revolução, 85% da sua população era camponeses. O que significa a palavra camponês? É uma palavra europeia, que significa trabalhadores rurais, tá? Que nós entendemos como trabalhadores rurais. Então 85% da população russa era camponesa. Ok? Bem, quando se fala assim, parece até que os camponeses eram uma classe homogênea, mas não era. Se nós pudéssemos olhar a população camponesa russa, era dividida em dois grupos. Os kulaks e os mujiks. Olha as palavras, os kulaks e os mujiks. Quem eram os kulaks? Os kulaks eram os camponeses mais abastados. Abastados quer dizer, os camponeses que tinham um certo poder aquisitivo. Eram os camponeses, vamos dizer, ricos. Beleza? Os mujiks eram os camponeses pobres, que era a grande maioria. Que até pouco tempo, até a Revolução, eles eram servos. Então essa era a estrutura social da Rússia até 1917. Beleza? Mas os outros 15% era a população operária. Trabalhadores operários. Então, em suma, a grande esmagadora maioria da população russa vivia problemas econômicos e sociais. A população camponesa não tinha terra para trabalhar, sofria pelo autoritarismo dos czares, não havia reforma agrária, tudo o governo centralizava, no caso os czares, né? E a pobreza só aumentava. E isso causava um anseio muito grande por parte da população por mudanças que não vinha. Beleza? Bem, seguindo em frente. Olha o nome que eu comecei a abrir meu vídeo, Revolução Russa. Revolução, analisando o termo, é
uma mudança radical de um sistema. Então, para se fazer uma revolução, no caso a Revolução Russa, qualquer revolução, gente, primeiro tem que haver intelectuais orgânicos. O que são intelectuais orgânicos? Intelectuais que pensem a revolução, que pensem, que leem, que tenham conhecimento teórico, certo? Então, essa revolução tiveram esses intelectuais orgânicos. Os principais deles, o principal de maiores poentes intelectuais dessa revolução foi Lenin e Trotsky. Olha o nome, vocês podem depois pesquisarem. Lenin e Trotsky. Esses dois intelectuais que pensaram a revolução, eles beberam basicamente no marxismo. Olha outro conceito. O marxismo, todos nós sabemos, é uma corrente teórica, né? Que deixou um legado muito grande. Muito grande. Os principais expoentes foram Karl Marx e Engels. Escreveram várias obras clássicas, como o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, o Manifesto Comunista, sem falar vários outros artigos publicados, né? E que, inclusive, a leitura obrigatória em todas as áreas das ciências sociais hoje, antes e hoje, né? São os clássicos chamados. Então, esses intelectuais, Lenin e Trotsky, eles beberam dessa fonte. Eles se enveredaram por esse conhecimento teórico. Beleza. Dito isso, eles partiram para a prática. Primeira coisa, para você assumir um controle de qualquer país ou fazer a revolução, além de ter intelectuais orgânicos, você tem que ter um partido, partidos políticos. Então, eles criaram um partido chamado Partido da Social Democracia. Partido Operário da Social Democracia. Um partido. Bem, parece que quando cria um partido, há uma unidade. Pelo contrário, nesse partido havia uma divisão. Haviam pessoas que pensavam diferente. Em todo grupo social é assim. Dentro de uma igreja, dentro de uma escola, dentro de qualquer repartição, onde há dezenas e centenas de pessoas, não há uma homogeneidade de pensamento. Nesse partido também, criado por esses intelectuais, pelos pensadores da Revolução, também não havia uma unidade de pensamento. Então, esse partido se dividia em dois grupos. Os bolcheviques e os mencheviques. Palavra russa. A palavra bolchevique, traduzindo para o nosso idioma, significa maioria. Menchevique significa minoria. Beleza? Então, havia esse racha ideológico dentro do próprio partido, pensando a revolução. Mas qual era a ideologia, então, desses dois? O cerne ideológico, tanto dos bolcheviques quanto dos mencheviques. Os bolcheviques queriam fazer a revolução radical, ou seja, derrubar o sistema vigente, que era o czarismo, né? E implantar o socialismo. Mudança bruta, né? Brusca. Enquanto que os mencheviques, não. Eles não queriam isso, eles pensavam a mudança, né? A revolução, mas derrubando o sistema czarista e implantando uma espécie de social-democracia com a implantação do capitalismo, com a economia de mercado. Olha que interessante, era como se fosse água e vinho dentro do meu partido. E se desse certo, aí sim eles encaminhariam uma etapa para se chegar ao socialismo. Essa era a ideia dos mencheviques. Eu não preciso nem dizer que quem venceu essa disputa ideológica foi a maioria. E quem era a maioria? Eram os bolcheviques. Pensavam a revolução a partir de uma mudança radical do sistema czarista, derrubar o sistema czarista e implantar o sistema socialista. Beleza? Bem, quando houve essa revolução, os bolcheviques chegaram ao poder. O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro mandatário após a queda dos czares e a revolução e a implantação do socialismo, foi um personagem importante, chamado Vladimir Lenin. Só que ele ficou pouco tempo no poder, gente. Né? Porque, na verdade, criaram a União Soviética, a Rússia, começou, a partir da Revolução, começou a ser governada por a cúpula do Partido Comunista. Enquanto criaram também o Partido Comunista.
E o primeiro deles foi Lenin. Só que ele ficou pouco tempo no poder e morreu. Morreu de morte natural. Morte natural. E depois foi substituído por Stalin, que também era que na verdade o Lenin era para ser substituído por Trotsky, que era o seu, vamos dizer, eles pensavam mais ou menos parecido, né? Sendo assim, mas dentro da cúpula do partido houve movimentações políticas para que o Trotsky não assumisse. Tanto é que o Trotsky, depois que o Stalin assumiu, puxaram o tapete, digamos assim, puxaram o tapete do Trotsky, ele se exilou no México. Ele foi embora, foi exilado. E assumiu o Stalin. Esse período do Stalin, a história conta que foi um período muito conturbado. Stalin, ele dirigiu a Rússia com mão forte, muito forte, repressou, exterminou muita gente. Alguns falam que ele foi mais cruel até que o Hitler, dentro do próprio país, porque ele criou uma polícia que perseguia os opositores. Enfim, ele fez toda uma estrutura onde ele se perpetuasse no poder e eliminasse os seus opositores. Então, dentro dessa situação, morreu muita gente. Beleza? Então, na ordem aqui, eu falei de Lenin. Ficou pouco tempo, morreu, e era para assumir o Trotsky, mas ele puxaram o tapete dele, quem entrou foi o Stalin. Certo? Depois da morte de Stalin, quem assumiu foi Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, basicamente, ele diminuiu a repressão, mas ele continuou com a mesma política de Stalin. Certo? Então, falei 4. Lenin, Stalin, falei 3 no caso. Lenin, Stalin e Khrushchev. E aí, Khrushchev também, ele praticamente sai de cena, né? Aí entra um outro no lugar dele, chama-se Leonid Brezhnev. Também seguindo as mesmas diretrizes. Então, gente, é o seguinte, eu falei em 4 aqui. Stalin, aliás, falei Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, né, Leonid Brezhnev, mas vocês observem que quem decidia quem iria governar a Rússia revolucionária, né, a Rússia socialista, era a cúpula do partido. Então vocês sabem que nessa situação o partido ele faz uma sabatina, conhece, vamos dizer assim, ideologicamente cada um dos membros da cúpula, então eles só vão colocar quem está alinhado com sua política. Sacou? Beleza? Só para a gente fechar essa linha dos presidentes que assumiram o governo russo, paramos em Brezhnev, que foi o 4, né? Aí tem Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Eu era criança, eu me lembro muito bem desse personagem. Boris Yeltsin ficou um tempão liderando a Rússia, né? E, por último, está no governo até hoje, né? Seguindo essa linhagem aí, é o Vladimir Putin. Entendeu? Então, de 1917 até os dias de hoje, eu falei de todos os presidentes, todos os que governaram a Rússia. Né? Eu falei de Lenin, falei de Stalin, Nikita Khrushchev, Brezhnev, Boris Yeltsin e, por último, falei do Putin, Vladimir Putin. Beleza, gente? Então, gente, para nós não nos estender e o vídeo não ficar muito amplo, eu tentei ser o mais sucinto, o mais claro e o mais transparente nessa temática, certo? E para fechar, só para fechar esse assunto, eu reafirmo para vocês, o primeiro país do mundo a instalar o sistema socialista foi esse país que eu acabei de enumerar para vocês, a Rússia. Depois, a influência russa, né? A influência russa, socialista russa, influenciou vários outros países, como a própria China. A China, Cuba, a Coreia do Norte, no caso. O mundo, inclusive também houve um período dessa divergência entre o socialismo e o capitalismo. O socialismo começou a crescer muito, e isso ameaçou o capitalismo americano. Isso aqui era a maior potência do mundo. Então, os Estados Unidos começou a acender a luzinha amarela. Pô, esse sistema está avançando, vai dominar o mundo. Nós temos que barrar isso aí. Então, mas isso é conteúdo para uma outra discussão. Inclusive tem conteúdo já falando sobre a Guerra Fria aí no meu canal. Beleza, gente? Obrigado por assistir,
por nos acompanhar e se inscreva no nosso canal. Até a próxima.